Fala, galera. Vamos acompanhar, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. Português João Cancelo usa a camisa do Corinthians em post com música de Memphis. Será que pode estar chegando um novo reforço aí no Timão? E torcida do Corinthians se revolta com jogadores em festa. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão que enfrenta o Flamengo no próximo jogo. Vamos agora no telão para conversar com o Alexandre Silvestre, que chega aqui ao Gazeta Esportiva. Boa noite, Silver. Me conta uma coisa, como é que tá a preparação? Tá intensa, hein? Para o Corinthians encarar o Flamengo domingo. Aliás, domingo, mesa redonda começa às 9 da noite e termina às 11h30 da noite. Vai ser um programa com prorrogação de 30 minutos, programa especial, trazendo tudo sobre esse Corinthians e Flamengo. Vai daí, Silver. E se deixar, a gente faz disputa de pênaltis depois da prorrogação, Michele. Tudo bem, querido? Um beijão pra você, Salazar, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Corinthians começou hoje a preparação pro jogo contra o Flamengo. Teve folga ontem, perdeu domingo pro Sport fora de casa, Lanterninha Sport, derrota na Ilha do Retiro. E o próximo jogo é em casa, né? O Química, casa cheia, simplesmente contra o líder Flamengo, que briga, obviamente, diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. O Guinegão volta de suspensão, não enfrentou o Sport, cumpriu lá a punição pelo terceiro amarelo, está à disposição do professor Dorival Júnior se ele quiser usar o Guinegão como titular. Memphis Depay continua no departamento médico, Michele. Ele vem se recuperando de um edema na coxa. Antes da data FIFA, ele teve uma lesão de posterior nessa mesma coxa. Desfalcou o Corinthians, voltou a jogar pelo Corinthians, foi lá para a Europa, disputou jogos das eliminatórias europeias, fez gols, virou artilheiro da seleção holandesa, artilheiro histórico, 52 gols. Voltou e sentiu uma beliscada na mesma coxa no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, acho que foi isso. E aí saiu de cena, está se recuperando. E por um triz ele não rompeu de novo o músculo. Então o Corinthians trata o Memphis Depay com muito carinho, cuidado, até porque tem toda uma semana para ele se recuperar. A expectativa é que ele possa jogar domingo contra o Flamengo. Guinegão fica de sobreaviso, pode jogar na vaga do próprio Memphis ou pode ser utilizado junto com o Memphis, com o Yuri. Aí depende do esquema do Dorival Júnior, das preferências do técnico do Corinthians. Carrilho e Garro. André Carrilho e o Rodrigo Garro seguem também no departamento médico. O Garro com aquele problema na batata da perna, uma lesão grau 2 na panturrilha e o Carrilho estourou o ligamento do tornozelo. Então esses dois caras aí vão precisar de mais tempo para voltar. Esqueçam de Garro e de Carrilho por um breve momento, ou por alguns jogos. Porém, os dois foram flagrados numa festinha de um influenciador que deve ser amigo deles na noite de domingo, logo depois da derrota do Corinthians para o Sport. Essa notícia, essa fofoca aí vazou nas redes sociais e parte da torcida do Corinthians está maluca, doida da vida, dizendo que os caras não poderiam estar na balada. Era uma festa. Eu não sou médico para dizer se faz mal na recuperação, se não faz, se os caras se comportaram de uma maneira tranquila para um atleta que está em recuperação, mas parte da torcida do Corinthians odiou esse papo dos dois numa festinha de aniversário de um influenciador. O que vocês pensam a respeito? Se der tempo eu volto para falar do acerto de contas Corinthians e Memphis Depay e ainda um possível refinanciamento da Neoquímica Arena. Peraí, Silveira, você está me escutando? Tá escutando? Quem é que estava na festa? Quem é que estava na festa e qual que é a lesão de cada um? Ó, o Rodrigo Garro tem uma lesão na panturrilha, na batata da perna. O Carrilho operou ligamento do tornozelo. Os dois estão fora de combate já há algum tempo e ficarão em recuperação por um outro tempo ainda indeterminado. Os dois foram vistos numa festa de um influenciador, que eu confesso que eu não sei quem é, deve ser amigo dos caras. E o Hernandes, que é aquele centroavante que foi encostado por isso está querendo negociar, também estava na festa. Mas esse aí já não faz mais parte dos planos. Eu quero saber dos colegas aqui da bancada, do Garrafa, do Salazar, porque eu sei o que eu faço se eu tô com dor na panturrilha e eu sei o que eu faço. Quando eu torci o meu pé, que eu fiz assim, ó, virei e fiz uma lesão, eu sei o que eu fiz. Mas eu só vou falar depois desse recado aqui. Quando eu tô com uma dor na coluna, uma dor na cervical, uma dor na minha perna, ainda mais na minha perna, eu fico quietinha, sentada em casa, fazendo, às vezes, compressa, fazendo, às vezes, aquele ultrassom vermelho. O que vocês fazem quando vocês estão com dor? Não, eu tenho muita... Vocês vão pra festa? Depende. Pra eu não sou balada? atleta. Se eu quiser ir, eu posso ir. Eu não sou atleta. Mas você que não é atleta,
Se eu quiser ir, eu vou, não tem problema nenhum. Com dor? Tô com dor, tô com lesão, inclusive estou nesse momento com dor, com lesão e tô aqui. Aonde você tá com dor? Trabalhando, mas assim, Ah, o quero ponto saber. para mim é, primeiro, eu evito falar da vida pessoal dos jogadores. Tá. Tava até conversando isso com o nosso diretor. Tem gente que fica assim, você não vai comentar nada e tudo mais. Não, o cara tá numa festa, ele tá na folga dele, eu não vejo. Ele fugiu do departamento médico? Exatamente, ele deixou de treinar, de Ele fazer o estava tratamento. no hospital e, de Exato. repente, pulou a janela e foi para uma festa do John Vlog? Não. Garrafa, por Era exemplo, folga do antigamente cara, a gente falava muito Mas o sobre time jogador perdeu. fugindo Qual o de problema? concentração. Você lembra disso? opa. Antigamente tinha muito. Jogador fugiu de concentração. Ali não é o caso. Não é o caso. Ninguém tá fugindo de nada, ninguém tá descumprindo nada, o cara não... Faltou algum tratamento? Nada. Deixou, né? Não foi no tratamento. O Carrilho tem uma lesão ligamentar, Então, tá cuidando. Esse é o ponto pra mim, Garrafa. É aí que eu queria chegar. O Héctor tá treinando separado, tá sendo negociado, esquece. Esquece. Assunto fora do baralho. Carta fora do baralho. O Garro tem uma lesão na panturrilha. E agora? Mas foi lá Tem pro algum problema, batendo papo. Tem Tá algum na problema folga, ele ir gente, lá não. na festa? Gente, isso aí a galera quer Agora, o lacrar. Carrilho, ou ele já pensou, já que eu não vou jogar mais essa temporada, Ah, e se é não muito vai difícil, jogar, tudo bem. então um abraço. Porque assim, eu rompi o ligamento do joelho. eu sei Salazar. como é o tratamento. Imagina, meu marido Você também. lembra o Adriano? Então, Você assim, lembra o Adriano? aí ficar numa festa, não sei quando você ficou em pé na festa, ficou mas então, sentado. aí não dá. Mas, Aí não gente, dá. a gente aquela fica aqui locomoção. conjecturando. Não é pra gente, né? pra gente. Ou seja, Pra mim- porque é o seguinte, você se lembra do Adriano que tinha problema? Sim, muitos. Né? O Adriano, quando jogou pelo Corinthians, tinha um Sim. problema ligamentar. Não, e no E ele São- não aparecia para a sessão de fisioterapia. Isso se tornava realmente uma notícia. Isso era um problema. Isso era uma No notícia. São Paulo também. Agora, não há nenhuma informação de que o Carrillo não está cumprindo rigorosamente, Zero. né, o tratamento dele. Então, o cara tem que continuar a vida dele. Ele tem uma lesão que vai tirar ele por 4 meses de atividade. 4 meses de atividade, você está inutilizado para a vida. Não, Não, é o Carrilho assim. tudo bem, mas Não, e o Garro? Não, mas Garro, pra mim o contusão na ponto é mais o panturrilha. Carrilho, sabia? Porque por causa da lesão dele. Da lesão, lesão de mas- ligamento é o que a gente estava falando aqui. Mas se o cara foi lá e ficou lá, ficou sentado sentado. numa boa, tomando alguma coisa e batendo papo com os amigos, tem algum problema? Não tem. A galera da Agora, se ele lacração ficou gosta, Michele. 6 horas em pé numa festa, tem problema. Tava lá Lesão de ligamento, dançando, tem. Lembra o tava lá Neymar no dançando. carnaval? Tava- Neymar é no isso. Então carnaval? assim, É isso. cara, ele tá Não, quando foi o Neymar, vocês reclamaram. Não, mas Agora, dos mas o Neymar, meninos, as não imagens do Neymar davam conta que ele estava lá Em pulando pé o o tempo carnaval, em inteiro. pé o tempo inteiro. Tem uma imagem do Carrillo entrando numa festa, gente. Aí não dá, né? É difícil. Tô cheio de coisa pra fazer lá em casa. Não vou ficar querendo Sinceramente, a vida do Carrillo. é o Dorival se preocupar com o time que vai jogar isso contra aí. o Flamengo. Aliás, para mim, o Corinthians tem um problema de comportamento contra os times do Z4. 33% de aproveitamento contra os times do Z4. É um problema comportamental, inclusive admitido pelos jogadores. Quando eles entram contra times, em tese, mais fracos, o Corinthians tem dificuldade de manter a intensidade. Contra o Flamengo, isso não deve acontecer, porque não tem acontecido contra os grandes Mas isso times. não pode acontecer, Salazar. Exato, não isso pode. Aí, isso Não é área pra mim não temporada, cola. concordo. Esse papo furado, não, porque vai escolher o jogo pra jogar? Exatamente. Não pode escolher jogo pra jogar, não. É a camisa do Corinthians, foi lá no Recife, viagem longa, tá? Não, vai lá e E é o joga que e tem joga acontecido. bem. Não Só pode, que, não. cara, você já viu, eu mesmo, acho que mesmo não. que o Flamengo entre com reservas, Não você já concordo, viu? não. Já viu o banco do Flamengo? Não, Eu não concordo. é pedrada tá bom? pro Só Corinthians. quero deixar registrado aqui que não concordo. Cada um faz o que quer da vida. Tem que ter comprometimento e responsabilidade. Claro. Mas se você é jogador de futebol, você trabalha com o seu corpo, você tá com uma lesão na panturrilha, vai numa festa, é melhor não ir. Não dá motivo, foca no seu trabalho, dá o seu melhor e volta a campo, que é o seu trabalho. Eu, quando torci meu pé, já fiquei deitada 2 dias só para voltar logo para trabalhar. Você corria com o pé torcido verdade, aqui em volta da aqui. bancada. E nós falávamos Lembra pra não disso? correr. Eles não correm, o Verdade. médico falou pra não Imprudência. correr. Foi você Imprudente correr no aqui em no volta. seu Vamos tratamento. falar a verdade aqui O agora. doutor Fábio, né, doutor? Doutor Fábio não vi. Doutor Fábio, 10 sessões de fisioterapia, fiz 6, estava Tá bom. vendo? Lá, Aí. tá vendo? E vou Indisciplinada. falar, o doutor do hospital queria me engessar. Esse não, esse Fugi. Não voltei até Esse hoje. fez- Quando eu Esse rompi fez o bem. ligamento, o doutor Nassib, um abraço, ele queria me dar 8 meses de atestado. Eu falei, você tá maluco? Vocês também tem um histórico, hein? Não, 8 deixa eu me meses não, proteger é uma aqui. semaninha aqui. O trabalho de casa. histórico de ambos aqui é Eu perigoso, não peguei hein? nem atestado, senão não me deixavam entrar aqui. Alexandre Silvestre está de volta, vai participar mais um pouquinho da nossa conversa. Vamos falar de Corinthians, Silvestre. O que é que tem do Memphis Depay e Neoquímica Arena, Silver? Eu costumo usar, Michele, a metáfora, o simbolismo do equilibrar pratos, vários pratos ao mesmo tempo. É o que tem feito o Osmar Stabile diante dessa crise sem precedentes pelas quais passa
ou pela qual passa o Corinthians, principalmente na questão financeira. Então, o que acontece? O Corinthians, pelo menos, conseguiu equacionar a dívida com o Memphis Depay. Não pagou. O Corinthians deve para o Memphis Depay 17 milhões de reais aproximadamente, relativos a direitos de imagem, luvas, bonificações e objetivos alcançados, como rege o contrato do Memphis Depay. 17 milhões de reais o Corinthians deve. O Memphis Depay chegou até mandar um comunicado através do advogado dele para pressionar o Corinthians, estava muito distante a relação com a diretoria. O Osmar Stabile chegou, se reaproximou, o Fabinho Soldado também, então deram uma satisfação para o Memphis e chegaram num acordo. Diretoria do Corinthians e staff, o pessoal que cuida da carreira do Memphis Depay. Desses 17 milhões, metade será paga em prestações. São prestações até março. Pela conta aí são 6 meses. Então você pega a metade dos 17, vai pagar em 6 prestações. Em março, pagou a última, no mês seguinte ou logo na sequência vai ter que pagar a metade, o restante, numa pancada só. Esse foi o combinado. Lembrando, vale lembrar que é preciso continuar pagando salário e direito de imagem nesse meio tempo. Então isso já acalma um pouquinho a situação do Memphis Depay em relação ao Corinthians, jogador importante, estava criando um mal-estar isso aí. Então já é bom para o time, é bom para o Memphis, é bom para o Corinthians, ok? Em relação à Neoquímica Arena, a dívida segue crescendo. O país passa por uma crise, os juros comendo todas as dívidas. O Corinthians é espelho do país, está inserido nesse contexto. A dívida da Neoquímica Arena, do Corinthians para com a Caixa, está no valor aproximado de 675 milhões de reais e subindo. Osmar Stabile, diretoria, se reaproxima da Caixa para tentar minimizar o impacto dos juros. Eles querem diminuir os juros. Não sou economista, não vou ficar dando índice aqui. Resumindo, o Corinthians vai pedir juros mais baixos para tentar pagar o estádio, a Casa do Povo. Nossa, quando a coisa é complicada, tudo deve para tudo, né? Deve para tudo. Se bobear até pro cloro da piscina. Que situação. É assim, né? O presidente Osmar Stabile, ele está fazendo o que ele pode ali, está tomando algumas decisões, me parece, muito pontuais e acertadas. Conseguir reduzir os juros, não sei se é o cenário ideal, mas se você está reduzindo os juros, você está economizando até que você tenha a possibilidade, estão falando aí do nome no name rights e tal. Dá para congelar? Então, esse é o ponto. Vamos lá, tem gente dentro do Corinthians que entende que o Corinthians entrou em negociação com a Caixa sobre o que deve. De novo, mais uma negociação para tentar mudar, para tentar melhorar a maneira de pagar tudo isso. O ponto aí em outubro, é muito grande a possibilidade do Corinthians ter uma mudança de name right e de patrocinador master em outubro. Tá. Em outubro, o Corinthians tem uma janela com a patrocinadora master em que se reduz a multa nesta janela, só nesse mês. Só em outubro? Só em outubro. É uma janela de conversas. Nessa janela, a multa vai cair ali para algo em torno de 40, 50 milhões. E aí você pode, de repente, arrumar alguém que venha, paga essa multa e o Corinthians assume. Essa empresa tipo assim, aí sai o nome mas esse acordo que está sendo feito agora, Salazar, ele não implica que lá na frente você possa quitar, porque isso aí é para pagamento, não é? Então, o que o Corinthians pensa é o seguinte, o ideal é fechar um novo name rights com um novo patrocinador master, um combo em que o Corinthians tenha um acordo muito mais rentável para aí sim sentar com a Caixa. Falar, peraí, Caixa, vamos negociar, porque agora eu tenho muito mais receita oriunda de name rights e de patrocinador master e tenho uma condição muito melhor de te pagar. Vamos tentar reconversar esse contrato? E a Caixa já se mostrou aberta a esse papo. A Caixa está ciente disso e ciente, inclusive, de esperar o Corinthians negociar um novo name rights e, eventualmente, um novo patrocinador master. Ela paga quanto, você lembra? A Neoquímica paga cerca de 15 milhões por ano, corrigidos pelo IGPM. E é isso que o Corinthians quer mudar. Inclusive, a Neoquímica já manifestou que quer participar dessa Só que o Corinthians não tem esse fôlego. O Corinthians está querendo algo na casa de 700, mesmo que essa multa baixe aqui na frente, o fôlego do Corinthians ele não existe hoje, né? Então, talvez o presidente Osmar Stabile esteja... Não, mas aí quem pagaria a multa é quem assume. Não, perfeito. Então, mas se ele consegue baixar, ele tem que pagar agora. Lá na frente é uma outra questão. É que as parcelas do estádio são trimestrais, então ele tem um tempo. Elas são trimestrais. Tem que fazer conta, é conta. Tem que fazer. Mas uma coisa é importante, ele tomou a decisão de não deixar de pagar, mesmo a decisão do Duílio, enquanto negocia. O André Sanches, por exemplo, era a favor de, olha, enquanto eu estou negociando com você, paro de pagar, a gente negocia e vê como é que vai ser. O Duílio pensa diferente, o Osmar Stabile também. Não, vamos pagando, mantém em dia enquanto a gente negocia. E a parte de pagar que importa muito ao torcedor é a parte do Memphis Depay, né? Aí você pode questionar se o contrato foi mal feito, se não foi mal feito, se é só premiação, se é direito de imagem, enfim, deve uma bala para o jogador. Para o Memphis é mais de 20 milhões, porque você tem cerca de 11 a 12 em euro, 2 milhões de euros que tinha que ter sido pago agora dia 9 de setembro.
Tá dando quanto isso? Uns 12 milhões de reais. Mais 11 de bonificação, mais 4,7 Pouco do não Paulistão. gente. Tô falando de Pouco quase não é. 30 A milhões. questão, o mais importante dessa notícia que o 30 Silvestre... milhões é muito Michele, dinheiro, gente. Michele, que é muito dinheiro, é ponto pacífico. O mais importante é que, pela informação do Alexandre Silvestre, é que chegaram a um acordo da forma de pagamento. Chegou a um acordo da forma de pagamento. Que é o que a gente falava aqui há um tempo. Lembra quando eu trouxe uma Tem que notícia de que assim, acertar. ou renegocia ou rescinde? Que, lembra que era essa notícia? Não dá pra deixar Era o cara isso, sem porque receber. teve gente que ficou falando, você falou que vai rescindir com o Memphis. Não é isso. É porque no entendimento da diretoria já era, não dá pra pagar do jeito que está escrito lá. Detalhe Quem importante. fez o contrato que isso? fez de maneira Detalhe- irresponsável e agora ou rescinde ou renegocia. Detalhe Ele tocou importante. renegociar. Aceitou Aceitou. a proposta Tem do que jogar. Corinthians? Aí vamos parar com a história que tá atrasada. Tem que jogar fora de casa, né, Garrafa? É isso, Tem que pegar jogar fora jogo de ruim, casa, viagem, né? Porque é engraçado. É O isso. jogo fora de casa, assim, Não. meio Foi ruim, lá é contra o meio- esporte. Então é o Não seguinte, foi, né? se você não quer fazer acordo, fala, não quero fazer acordo, e aí ele está no direito dele. Mas se fez acordo, cumpra religiosamente o que o técnico está pedindo, a comissão técnica está pedindo. Não Também dá para acho. ficar escolhendo o jogo. Aí eu acho que é errado. Eu acho bem por aí. Isso está incomodando o torcedor do Corinthians. Peguem os jogos, aqueles que a gente chama de jogo ruim, viagem longa, não, contra um mas- time não sei o que, lá, o Memphis raramente está presente. Bom, gente, é isso. Acabou. Foi Já? Primeira informação, João Cancelo, né, usa a camisa do Corinthians, né? O lateral direito João Cancelo apareceu nesta terça-feira usando a camisa do Corinthians em uma publicação nas redes sociais do atacante Malcom, né, que é formado nas categorias de base do Corinthians. O post tem uma música com participação de Memphis Depay como trilha sonora, tá? Aí tá escrito aqui, ó, o meu gádio é muito Corinthians. Escreveu Malcom na publicação que mostra o português de costas usando a camisa do Timão de 2024 com o nome de Cancelo e o número 20, tá? Cancelo e Malcom, você sabe, eles jogam juntos, né, no Al Hilal da Arábia Saudita. Não é a primeira vez que o lateral, né, que defende a seleção de Portugal utiliza a camisa do Corinthians. Ele apareceu outras vezes com a camisa, né, do clube, tá? Em junho deste ano, no Mundial lá de Clubes, o Cancelo diz ter admiração e carinho pelo Corinthians, abre aspas. Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida, o Malcom disse muitas coisas, são coisas às quais me identifico. Minhas cores favoritas são preto e branco e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos do Brasil que são corintianos também e por isso eu gosto, tá? A questão é a seguinte, né? O João Cancelo tem vontade de jogar no Corinthians e é um nome que agrada a cúpula corintiana, tá? Eu perguntei, falei, o português se oferece toda hora. Agrada, seria interessante, foi o que eu ouvi. Mas isso aí só para 2026 e quando o transferban tiver pago. Mas é um nome que agrada gente graúda lá no Corinthians, hein? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. O Jorge Nicola trouxe uma informação que o Fabinho Soldado, né, ele recebe 400 mil reais por mês, né, um pouco mais de 400 mil reais por mês no Corinthians de salário. E eu fui, né, tentar confirmar essa informação, né, do Soldado, tá? E não vi, né, a matéria do Nicola, né, eu vi vocês falando sobre isso, tá? Estou até abrindo aqui, ó, o Fabinho Soldado ganha 16 vezes mais no Corinthians do que no Flamengo, tá? Fabinho Soldado escapou da demissão, enfim, né? O Nicola apurou que ele ganha 400 mil, que fazem dele um dos mais bem pagos do país. Somente o José Boto, né, homem forte do Flamengo, tem salário superior, o português ganha 500 mil reais, tá? E o Rodrigo Caetano e o João Paulo Sampaio faturam 400 mensais na CBF e na base do Palmeiras, respectivamente. O Fabinho Soldado, né, teve seus vencimentos multiplicados por 16, desde que trocou o Corinthians pelo Flamengo. Ele ganhava 25 mil reais por mês lá, tá? Tinha um contrato no Corinthians com Augusto Melo de 250 mil. Antes de sofrer o impeachment, o presidente ainda garantiu um aumento a Fabinho Soldado para 400 mil. E o que eu trago de novo? Primeiro que, né, dentro do Corinthians me falaram que o valor é esse mesmo. E segundo, que o Corinthians talvez possa até abrir uma investigação, né, para saber se realmente esse aumento que foi dado de 250 para 400 mil foi quando o Augusto já sabia que ia sair e deu uma semana antes aí o aumento antes de deixar o clube, tá? Isso está tendo uma investigação interna no clube, uma apuração interna no clube para saber se houve esse aumento já com o Augusto de saída do clube, né, e querem entender qual seria o motivo, né, do aumento, já que ele estava de saída do clube, se o Fabinho merecia esse aumento, se estava estipulado em contrato. Então o contrato do Soldado no Corinthians passa agora por apuração e investigação dentro do clube. O que você acha? 400 mil reais por mês é o segundo dirigente mais bem pago do futebol brasileiro. Você acha que vale? Comenta aqui embaixo e deixe seu like.
O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta terça-feira no CT Joaquim Grava e iniciou preparação para enfrentar o Flamengo. A partida acontece no domingo, às 20h30, na Neoquímica Arena. O treinamento não contou com a presença do atacante Memphis Depay em campo. O holandês ainda se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita e segue como dúvida para a partida. Por outro lado, o Corinthians tem o retorno certo de Guinegão. O jovem atacante foi desfalque contra o Sport no último domingo por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesta terça, o técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de posse de bola com pressão pós-perda. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos na última partida participaram apenas desse exercício e depois fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT. Já os demais jogadores ficaram em campo e realizaram jogos em campo reduzido. O elenco alvinegro volta a treinar na manhã desta quarta-feira. O Timão é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Já o Flamengo é o líder com 51 e um jogo a menos.